A publicação desse romance, Em Agosto Nos Vemos, acontecida 10 anos após a morte do seu autor, o grande escritor colombiano, Prêmio Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques, primeiro foi uma surpresa, uma boa surpresa. Mas levanta, mais uma vez, a questão ética que se coloca em literatura e talvez em todas as outras artes, que é aquela que se os seus herdeiros devam ou não publicar um texto em que o autor, quando ainda estava vivo, deixou claro, antes da sua morte, que não deveria ser publicado. Este é o caso desse nosso livro. Então, vamos falar um pouco sobre isso hoje, tá? Além de, lógico, falar do livro. Eu sempre penso nisso, nessa questão ética, e eu não sei bem a resposta. Eu fico pensando que se a ordem de Kafka ao seu amigo, a quem ele deixou ali todos os seus escritos, tivesse sido obedecida por aquele amigo, nós nunca conheceríamos obras, por exemplo, do quilate de O Processo, um exemplo. E aí eu fico pensando, se era mesmo vontade do escritor que os originais fossem destruídos, por que mesmo ele mesmo não os destruiu? Como fez Gogol, com vários dos seus romances. Gogol adorava destruir os seus romances. Mesmo sendo pesquisadora, e eu conheço bem a riqueza das cartas e dos objetos pessoais de um escritor para elucidar a sua obra, eu sempre falo que biografia e obra se conversam mais até do que a gente imagina. Eu creio que quando são coisas pessoais, elas devam mesmo ser destruídas, se isso era o desejo do escritor, Então, às vezes, ele não se desfaz dessas coisas pessoais, porque para ele tem muito valor, mas ele deixa ali pedido para alguém que o destrua. Por exemplo, o espólio pessoal do Machado de Assis. Ele deixou tudo num tipo de um criado mudo e deixou para que duas amigas suas destruíssem tudo que tinha lá dentro sem ao menos abrir. Então foi o que elas fizeram, mas eram cartas, coisas pessoais. No caso desse romance, Em Agosto Nos Vemos, eu creio que eu concordo com os filhos. Eu também o publicaria, mesmo que o Gabo, que é o apelido do Gabriel Garcia Marques, tivesse dito em vida, abre aspas, este livro não presta, tem de ser destruído, fecha aspas. O escritor, para quem não sabe, estava com problemas de memória e dizia que um escritor sem uma boa memória não era nada. Então, por essa razão, ele achava que o livro não estava tão bom e que deveria ser destruído. É um livro pequeno, fácil de ler, mas que prende a nossa atenção. Eu li em uma sentada, de uma única vez e com prazer. O tema da história pode não ser assim tão original, o que talvez seja uma das razões que tenha desagradado o escritor, mas quem escreve sabe que é muito difícil uma história ser totalmente original. Às vezes eu tenho a impressão de que todas as histórias já foram contadas e o que vai mudar mesmo é a forma de narrar, a maneira como eu conto uma determinada história. Posso ter ali um ou outro elemento original, mas aquela história provavelmente já apareceu em algum lugar. Em Agosto Nos Vemos é a história de uma mulher casada de meia idade chamada Ana Madalena Bá. E a Ana, todos os anos, no mês de agosto, ela viaja para uma ilha onde está enterrada a sua mãe. E por que ela faz isso? Ela vai lá no jazigo da mãe, no aniversário da morte da mãe, deixar flores no jazigo. É uma viagem rápida, ela pega a barca, vai num dia e volta no outro. E o
que nos impressiona é que todos os anos a Ana Madalena faz tudo exatamente igual. Ela vai sempre no dia 16 de agosto, ela pega a mesma barca, no mesmo horário. Quem está esperando por ela é o mesmo taxista, ela se hospeda no mesmo hotel e até compra as mesmas flores no mesmo lugar todos os anos para levar para o túmulo da mãe. É como se essa rotina tão rígida, né, de fazer sempre igual, de alguma maneira a estivesse aprisionando. E isso vai durante um tempo, até que numa dessas viagens, em uma noite, que ela fica lá sozinha, né, Ana tem a ousadia de se aproximar de um homem e de ter relações sexuais com este homem, o que vai mudar completamente a sua vida. Eu já disse antes, né, que a Ana era casada, ela tinha um casamento feliz, ela amava o marido, ela sabia que o marido também amava, né? Só que essas aventuras na ilha passaram a ter importância em sua vida, né? Como se fosse um presente de aniversário para ela também, né? Para a filha, não apenas as flores para a mãe, mas para ela, para a filha também. É aquele momento, né, que ela escapa da rotina, é o momento em que ela é livre, né? E ela tem ali, então, a gente já sabe que ela tem uma rotina que é muito sem graça todos os dias. Então, esse é o que dá a cor à vida dela. Eu não vou contar mais, né, da história para não dar spoiler, mas eu tive a impressão, quando eu acabei de ler o livro, que o livro não tinha terminado, ou que tinha terminado muito abruptamente. Mas o que eu fiz? Eu reli esse final algumas vezes e fui entendendo que não era um final abrupto. É justamente essa impressão que nos faz pensar mais sobre o desejo da mãe da Ana de ser enterrada naquela ilha e de como ela sabia que a Ana a iria encontrar todos os anos em agosto, né? Então é alguma coisa ali entre mãe e filha. Enfim, mesmo não sendo um livro com a mesma qualidade ou complexidade literária, né, de 100 anos de solidão ou de Amor nos Tempos de Cólera, talvez sejam essas duas as maiores obras de Gabriel Garcia Marques, eu creio que Em Agosto Nos Vemos valeu a sua publicação, como também vale a pena a sua leitura, que é absolutamente prazerosa. Você não precisa pensar muito, você pode ler num domingo de sol ali, sentadinha num parque, que vai ser muito gostoso. Fiquei pensando que no final, mesmo uma obra que um escritor do calibre do Gabriel Garcia Marques considere fraca, ainda assim é uma obra boa e muito melhor do que várias obras de outros escritores que estão por aí e que, logicamente, não têm o mesmo talento. Às vezes, gente, eu não trago aqui no canal, mas eu leio uns livros e eu pergunto por que alguém gastou dinheiro e papel para publicar isso. Então, qualquer coisa do Gabo ultrapassa um pouco essa mediocridade. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dar seu like e nos ajudar a divulgar literatura. Até o próximo post.